E vem conferir a crítica do filme O Planeta dos Macacos, A Guerra. E finalmente chegamos no último filme da trilogia O Planeta dos Macacos, que é O Planeta dos Macacos, A Guerra. Eu falo que ele é o fim da trilogia, mas vale destacar que a trilogia vai recomeçar a partir de agora com O Planeta dos Macacos, O Reinado, que chega nos cinemas em 2024. Para quem não tá entendendo muito bem, em 2011 lançou o primeiro filme chamado O Planeta dos Macacos, A Origem. Depois, em 2014, lançou o filme O Planeta dos Macacos, O Confronto. Aí chegou nesse terceiro filme, que é O Planeta dos Macacos, A Guerra, onde se encerra a história do Caesar. Mas isso não quer dizer que a franquia vai se encerrar. O Planeta dos Macacos é uma franquia muito grande do cinema, tanto que ela existe desde lá atrás, tem uns momentos mais marcantes do cinema, e a partir daí vão recomeçar a franquia. Mas em vez de recomeçar do zero, eles vão recomeçar com uma outra leva chamada O Planeta dos Macacos do Reinado. E por isso que esse é o último filme da trilogia, porque ela vai continuar a história desse universo, mas com outros personagens. Bom, O Planeta dos Macacos da Guerra, ele veio com uma missão muito difícil, que era encerrar uma trilogia que estava incrível. E o que eles fizeram? Voltaram com o diretor Matt Reeves, que pra mim é o grande acerto do segundo filme. Porque se no primeiro filme você tem um grande avanço de qualidade técnica envolvendo a captura de movimento, o que faz ter um salto técnico em questão de qualidade de direção, qualidade de cinema mesmo, em questão de direção, em questão de fotografia, em questão de trilha sonora, vai muito na escolha do diretor, do Matt Reeves. Ele conseguiu trazer algo a mais para essa franquia, e voltar com ele foi uma escolha acertada, porque ele consegue trazer a sua leitura e a sua ideia de cinema, que pra mim encaixa perfeitamente com esse universo. E O Planeta dos Macacos da Guerra mostra mais uma vez isso, onde o Matt Reeves consegue elevar mais uma vez a parte técnica do filme. Porque no quesito de captura de movimento, a cada filme que passa, você vê que parece que os macacos estão cada vez mais reais, cada vez você acredita que aquilo realmente poderia acontecer na sua frente, misturando com a excelente atuação de todos os atores que fazem a captura de movimento, com um destaque muito grande ao Andy Serkis, que de novo, vem nesses filmes, é impossível que o Oscar não consiga reconhecer um ator como esse. A atuação que ele faz e a vida que ele dá pro Caesar nesses filmes, através da sua atuação, da sua captura de movimento, é algo impecável. E não é só atuação em relação de captura de movimento de rosto, que já seria um show à parte, é na movimentação corporal que ele dá pro personagem. E eu falo o Andy Serkis porque ele é o mais conhecido, ele faz o papel do principal e ele realmente é o cara que domina essa área. Mas quando você pensa nos outros atores do filme, todos que fazem macacos diferentes, você consegue ver que eles conseguem trazer características diferentes para cada um. E cada macaco é de uma raça, então cada macaco tem seu estilo de vida, cada macaco tem seu estilo de pensar. Alguns são mais fortes, alguns são mais pensativos. Você vê que os macacos, os gorilas, eles são trabalhados como seguranças desde o segundo filme. Quando você pensa no orangotango, você vê que ele é pensado mais como alguém que pensa mais na filosofia, no conhecimento. É um macaco que é tratado mais como uma inteligência. E isso é muito interessante, como quem atua em cada um dos macacos diferentes consegue trazer muito dessa leitura corporal para os personagens. Isso eu gosto muito. E como eu falo, não é só a parte técnica em questão de captura de movimento, é na parte técnica de direção mesmo. Como o Matt Reeves consegue a cada filme que passa trazer mais elementos interessantíssimos para esse universo através da sua direção. Se no segundo filme ele conseguiu gerar muito bem uma criação de mundo, uma construção de cenário para mostrar um confronto onde era humanos versus macacos, aqui ele chega na guerra. E a guerra você já vê que é um outro pedaço. É um pedaço onde macacos e humanos às vezes brigam contra humanos e macacos. Já não existe mais essa divisão tão certinha entre humanos e macacos. Agora já se misturou em questão de ideais, e cada vez mais aqueles macacos que não tinham consciência e depois achavam que só os macacos deveriam existir, agora já viram comunidades com os próprios humanos para poder tirar vantagem deles. E isso é muito interessante. Essa evolução narrativa dos macacos de serem animais irracionais até serem quem é dominante numa guerra é super interessante. E o Matt Reeves consegue controlar isso muito bem através da construção de mundo, da construção da guerra, mostrando a consequência e o senso de urgência que esse filme tem que ter.
E isso eu acho muito interessante, como ele mistura tudo isso muito bem, trazendo um filme que é coeso, um filme que é bem dirigido, um filme que tem realmente uma construção para ideias futuras que vão ter em outros filmes, apesar da trilogia poder se encerrar aqui, sem contar que ele consegue conduzir muito bem a história do Caesar como um todo para um fechamento, ao mesmo tempo que fala de assuntos muito maiores. Isso eu gosto muito. Tecnicamente é incrível, com uma ótima trilha sonora que faz com que você, como público, entre mais nesse conceito de guerra, entre mais nesse conceito desse universo caído e acabado. E isso é muito interessante. Outra coisa que eu gosto muito do Planeta dos Macacos e como eles brincam é como a natureza volta ao seu espaço. Isso eu adoro nessa trilogia. Como no primeiro filme, a cidade é limpa, mas quanto mais a doença vai matando as pessoas, mais a floresta vai dominando a cidade. E eu gosto muito de como eles brincam com isso também. Só que o filme, apesar de ter essa parte dos macacos que é incrível, a parte da guerra que é muito bem feito, a sequência de ação que são muito bem feitas, muito bem dirigidas e brutais, porque não são só boas em questão de coreografia dos animais em tela, elas também são muito boas em relação à urgência, à consequência e como uma guerra não tem que ser bonita como ela não é mostrada no cinema. Mas o filme, apesar de tudo isso, ainda tem um problema, que é desde o primeiro filme e segue aqui, que é o arco dos humanos. Eu não gosto do arco dos humanos, eu adoro o Woody Harris, acho uma ótima adição pro elenco, mas como trataram o personagem, eu não gosto muito. Eu acho que ele tinha um potencial para falar muito mais do que ele foi. Ali ele só parece um soldado genérico que a gente já viu várias vezes na ficção científica ou até no cinema como um todo em filme de guerra. Eu acho que ele tinha arcos muito melhores e com potencial muito grande de desenvolvimento que não aconteceu. O mesmo vale para a menina, que vai mostrar o lado bom dos humanos para o Caesar. Essa menina, ela também tem um conceito muito interessante. Como ela é desenvolvida não é interessante. Então, para mim, essa parte dos humanos, apesar de não estragar o filme, é uma parte que você vê que desde o primeiro fica um pouco abaixo. Porque realmente, a parte dos macacos, a discussão entre eles, de como que é dominar o mundo e a criação de sociedade a partir dali é muito interessante. Mas quando você sai disso e vai para os humanos, você vê que é um potencial desperdiçado pelos atores que tem desde o primeiro filme vivendo os personagens humanos e como desenvolvem o núcleo de cada um deles. No fim, esse é um excelente encerramento, mas ele não é perfeito exatamente porque o arco dos humanos, mais uma vez, não é bem trabalhado. Aí, como eu falei, ele é um ótimo fechamento de trilogia, que pode ter continuações, como vai ter, mas se você pensa na época, também seria um ótimo encerramento para a franquia como um todo, que funcionou perfeitamente bem num filme excelente. Concluindo, O Planeta dos Macacos, A Guerra é um fechamento perfeito para uma trilogia fantástica do cinema. É aquela trilogia que ela vem para marcar realmente, tanto tecnicamente pela forma como trabalham a história. Muita gente vai lembrar de Planeta dos Macacos por essa trilogia e não pelos filmes mais antigos que já marcaram muito no cinema para mostrar sua força. Mas para isso acontecer, a trilogia tinha que se encerrar muito bem. E é exatamente isso que acontece. Planeta dos Macacos, A Guerra tem todo o arco dos humanos que não funciona para mim. Mas mesmo assim, a parte dos macacos, a parte técnica do filme, a narrativa, a sequência de ação, tudo funciona perfeitamente, bem num fechamento perfeito de trilogia. E por isso que eu fecho O Planeta dos Macacos, A Guerra com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de O Planeta dos Macacos, A Guerra? Você gosta ou você não gosta? Aqui na ideia para ele, comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.